necessário Deus fazer os sinais no meio do povo, levá-los para a beira do mar e ali fazer um milagre na frente deles, diante dos seus olhos. Eles precisavam ver o poder de Deus, sentir o poder de Deus. Quando Deus fazia cair do céu aquelas sementes que chamaram de maná, quando o Senhor mandou Moisés bater na rocha e da rocha saiu água, tudo isso era necessário, porque o poder de Deus manifestado em nós nos dá uma força muito grande, não é, irmãos? É muito diferente. Por isso que os servos do Senhor devem ser provados. É nas provações que vamos ver o poder de Deus. Parece que tudo vai desabar, parece que o mundo vai cair, parece que o fim não tem saída, mas é nesse momento que o poder de Deus vai se manifestar. Deus é Deus, irmãos. Muitas vezes nós ficamos apavorados porque não temos saída e o inimigo está vindo com uma fúria terrível para nos engolir. Agora diga Israel, aleluia, diga o povo de Deus, se não fosse o Senhor, há muito nós teríamos perecido. Mas o guarda de Israel não dorme, não dormitará, aleluia, aleluia. Além disso ele disse, eu pus guarda nos teus muros que estarão de noite e de dias. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor lhe fala assim, então a Isaías, não cessem de clamar, não cessem de glorificar, não cessem de buscar, aleluia, porque o Senhor também de dia e de noite, Ele está atento, né, irmãos? Olha, irmãos, enquanto nós estamos aqui salvos, são na presença de Deus, irmãos, Deus tem trazido água no mesmo instante, no mesmo dia, em várias cidades, em vários países, no mesmo dia, irmãos. A coisa está estranha, mas para o povo que serve ao Senhor com sinceridade e temor, Deus está com as mãos estendidas, e por isso nós louvamos de todo o nosso coração, aleluia. Bendito seja o Cordeiro de Deus, louvado seja o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, bendito seja o nome do Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor da glória. Louvado e engrandecido seja pelas vitórias, pela misericórdia renovada a cada manhã, pelos livramentos. Louvado seja o Senhor, te adoramos, Senhor, porque Tu és grande e poderoso, não há ninguém semelhante a Ti. Tu faz aquietar as guerras, Tu faz com que, ó Senhor, o coração do homem mude. Oh, aleluia, Tu transforma, Senhor, Tu és poderoso, glória a Deus. Santo Deus de poder, bendito seja o Cordeiro de Deus, louvado seja o Senhor nosso Deus, aleluia. Irmão, nós somos muito abençoados e privilegiados por conhecer a palavra, por conhecer a verdade, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre os cavalos do Apocalipse, os 4 cavalos e os seus cavaleiros. Sabe que há diferença, cavalos e os cavaleiros, Os cavalos representam uma coisa, os cavaleiros outra. Então, são os cavalos e seus cavaleiros. Apocalipse 6. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. E havendo o cordeiro aberto dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão, vem-me ver. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele, sobre o cavalo branco, tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhes dada uma grande espada. Espada é guerra, viu, irmão? É arma para guerra, E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que
que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevadas por um dinheiro, e não danifique o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal, que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, guerra, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Pode sentar. Nós lemos aqui 8 personagens. Não, 12 personagens. 12 personagens. 12. 4 cavalos, 4 cavaleiros e 4 animais que falavam com voz de trovão. Esses animais estão prescritos aqui no capítulo 4, né? Versículo 6 em diante, que diz: e havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por dentro e por detrás. E o primeiro animal era semelhante ao leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o 4º animal semelhante a uma águia voando. Esses são os animais. O primeiro animal, um leão. Nós vemos no capítulo 1 de Ezequiel que esses animais estavam num só corpo, com asas. Aqui eles estão separados. O último, que é uma águia, ele estava na pose como se estivesse voando, certamente no ar, mas estava ali, parado ali. A Bíblia diz que de dia e de noite eles não cansam de glorificar o Senhor. E eles falam. Tinham olhos na frente e tinham olhos atrás. Esses animais existem lá nos céus, não existem aqui na terra. E eles são seres com inteligência e sabedoria igual a nós, muito mais do que nós. Então o primeiro animal, né, que nós lemos aqui, que é um leão, foi o que falou sobre o primeiro selo. O segundo animal, não é? Era semelhante a um bezerro, cara de um boi, talvez sem chifre. Bezerro é um boi novo. O terceiro animal, cara de homem. E o 4º animal, uma águia voando, certamente de asas abertas, né, no ar. Tinha olhos, muitos olhos, na frente e de trás. Que maravilha, né? Nada escapa, né? É como se tem câmera em todos os lugares, né? Tudo vê, tudo olha. E esses animais foram os que chamaram a João para: vem ver. Tinha voz de trovão. Interessante, né, irmão? Eu fico imaginando essa coisa toda nos céus, essa administração de Deus, essa hierarquia, esse poder, é muito organizado. E esses animais estavam ao redor do trono, no meio do trono. Certamente tinha alguns em volta, né? Talvez a águia estava em cima voando, não sei. Mas 4 animais. Então, o primeiro animal, que era em forma de um leão, só que diferente de um leão, porque tinha olhos na frente e por detrás, e falava. Eles falam, claro, e glorificam a Deus. Imagina um animal com aquela boca enorme. Certamente não tem, né? A garra, mas aquele animal falando, chamando João. João deve ter ficado muito espantado. Aquela voz estrondosa, como voz de um trovão, saindo da boca de um leão. Vem! E a águia também falava, com voz de trovão. Abre o bico, né? Abre a boca. Vem e vê. Então, o primeiro animal, bendito seja Deus.
Estava lendo essa semana, fiquei assim maravilhado, né, de imaginar estar ali vendo aquela coisa estrondosa que não existe na terra. Imagina como ficou João. Isso enche todo mundo de poder. Se você ver, eu acho que se eu visse isso, eu ficaria sem palavras, só me deliciando, querendo comer tudo pelos olhos ali, aquelas coisas maravilhosas. Mas é interessante então que o primeiro animal chama João e diz: vem e vê. Então ele viu um cavalo branco. A primeira coisa que ele fala é o cavalo. O cavalo é um instrumento, né, de condução, que conduz. Vocês sabem disso, como nós temos hoje o carro, temos a moto. Inclusive lá em Pernambuco, né, os cavalos foram trocados por moto. Quase todo mundo tem moto, até os velhos e velhas andam de moto lá, né? Então eles usam muito a moto no lugar do cavalo. Então o cavalo, eu quero que vocês imaginem, o cavalo é um instrumento de condução, né? Então é o que conduz. Já expliquei isso em outros vídeos, que isso aqui é uma forma simbólica que Deus mostrou, um meio de comparar, que o cavaleiro ele vem sobre o cavalo vem trazendo ele. Como o cavalo é branco, o cavaleiro eu não sei se é branco, a Bíblia não diz a cor dos cavaleiros, são os cavalos. A cor dos cavalos é muito interessante, a cor dos cavalos. Então essa cor branca, a cor branca é a cor da paz, é a cor da paz, não é? Esse cavalo que vem então conduzindo o cavaleiro é o mesmo que nós pudéssemos dizer assim, né? Quando, por exemplo, um político faz a sua política para ser eleito, o que traz ele é a política, ou seja, os ideais que ele vai lançar para ver se o povo se conscientiza, né, que vai dar certo, que a promessa dele, o ideal dele, a política dele é ótima. Poxa, é muito boa. Então esse é o cavalo. O cavalo, então, é a força que traz o indivíduo. O cavalo, então, o cavalo da paz. O que indica que o Espírito tem nos ensinado, o Espírito Santo de Deus, que este cavalo é a promessa e a falsa paz. Como Paulo disse em Tessalonicenses: quando disserem a paz e segurança, então virá repentina destruição. Logo nós vamos ver esta profecia do apóstolo Paulo no segundo cavalo, mas vamos falar ainda no primeiro cavalo. Então o cavalo é o que traz o anticristo. O que? O anticristo ele vai trazer paz, união lá, concerto de 7 anos lá para Jerusalém, os palestinos. Ele vai trazer soluções. Esse é o cavalo, as soluções. Então vai haver uma falsa paz, porque o ideal desses cavaleiros são iguais. O cavaleiro primeiro com o cavaleiro segundo, terceiro e quarto, estão todos unidos. Cada um faz uma etapa para enganar, para agir, para destruir. Então o primeiro cavaleiro ele vem trazendo paz. Observe que ele vem trazendo paz, mas ele traz algo na sua mão. A arma da época, um arco. Se fosse hoje seria uma metralhadora aqui, mas ele traz um arco. A arco é para a guerra. Ele vem armado, significa que ele vem armado, mas ele não vem fazendo guerra. Ele vem vitorioso, ele já vem vitorioso. Observe que a coroa que João viu não vinha com ele. Pode ler aí. Ele recebe uma coroa. Tudo isso é interessante os irmãos pensar e meditar. O anticristo então vai fazer uma proposta ao cavalo branco. Vai fazer uma proposta que vai dar certo e todo mundo vai aceitar. Quando as pessoas aceitarem, aí esta visão está de acordo com Apocalipse 17, né? Deixa eu ver aqui. Aonde ele recebe o poder.
17:12, que diz: e os 10 chifres que vistes são 10 reis, ou 10 presidentes, ou 10 países, não sei, ou 10 poderes aqui na terra. Aqui está falando reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade a bestas. Então estes reis vão ter uma mesma ideia. A besta, ela surge, vem em cima do cavalo branco, não é? O sistema, o ideal dele, o que ele promete e vai se cumprir, as pessoas aceitam. 10 reis, 10 presidentes vão então elegê-lo. É nesse momento que ele recebe a coroa. Ele não vem coroado, ele recebe uma coroa, e foi-lhe dado uma coroa. De novo, 6. Eis o cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa. Então ele não veio com coroa, senão João diz assim, né? Ele tinha um arco e estava com uma coroado, estava com uma coroa. Não, ele não veio coroado. É o que está acontecendo. O mundo está em busca de um dominante mundial. Isso já está lá no Vaticano. Isso já está no ideal de muitos aí. Se é que já não escolheram tal homem. Se é que já não está trabalhando nas surdinas, nas escondidas. Mas ele vai ser coroado. Todo mundo vai vê-lo e vai saber. Tem gente que acha que é um sistema. O anticristo é um sistema. Irmãos, o anticristo não é um sistema. Vocês voltem lá em Tessalonicenses, não é? Que está escrito lá, o homem do pecado. Homem, está falando homem, não está falando sistema. Homem do pecado. Não deixe ninguém enganar vocês com assuntos de internet, porque, irmão, tem um monte de gente na internet aí botando vídeo para ganhar dinheiro e falando um monte de baboseira, torcendo a palavra, enganando um monte de crente que não tem revelação do Espírito. Só letra, e a letra mata. Se não tiver a revelação, a pessoa vai comer gato por lebre. Os irmãos estão entendendo que esse anticristo, ele vem com um sistema, ele vem com a planilha dele, é o cavalo branco. Ninguém vai ver um homem cavalgando em cima de um cavalo branco igual aquele lá da Coreia do Norte. Sabe por que vira o homem lá, tirando a foto do homem lá em cima de um cavalo branco? Ali, o anticristo. O povo é muito bobo. Eu nem abro esses vídeos para ficar vendo essas bobagens. O cavalo branco é o sistema da paz, irmãos. É o que todo mundo está querendo. Então este homem vai trazer temporariamente. Quando a paz que ele vai estabelecer, não é, for estabelecida, que ele vai trazer, que ele vai oferecer, que ele vai prometer, foi estabelecida, for aceito, aí vamos para Apocalipse 6, né? Versículo 3: e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, o segundo animal dizendo, né? Vem e vê, você já sabe que são aqueles animais. E saiu outro cavalo, vermelho, cor de sangue, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz que o outro traz. Aí cumpre aquela palavra, quando disserem a paz e segurança, virá repentina destruição. Então o cavaleiro unido, o cavaleiro do cavalo branco unido com esse cavaleiro do cavalo vermelho, são tudo unidos, são tudo irmãos, são tudo demônios, para enganar a humanidade. Então o que acontece? O primeiro vem, traz o cavalo branco, o segundo traz o cavalo vermelho. O que é o cavalo vermelho? É isso aqui. Cavalo vermelho, guerra, morte, né? Vai tirar paz, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhes dado uma grande espada. Veja que para haver uma guerra, que é o terceiro cavaleiro, primeiro é tirada a paz. O povo sem paz começa a se matar uns aos outros, bandidagem, mata aqui, rouba ali. Daqui a pouco surge a guerra. A guerra vem após a paz ser tirada.
Por isso, quando você vir na internet, já foi aberto o segundo selo, o terceiro. Irmão, nem abra para ler. Você vai perder tempo. Vai ver um vídeo do pastor Edivaldo que fala a verdade. Ficar perdendo tempo lá, ficar ouvindo um monte de blá blá blá, um monte de mentirosos falando. Você está diante de quê? Do altar de Satanás. São mentirosos, filhos do pai da mentira, que é o diabo. Irmãos, para segundo selo, terceiro selo, quinto selo ser aberto, primeiro tem que se manifestar o anticristo. Ele vai ter que se manifestar. Porque o primeiro selo é aberto, significa selo é uma coisa que prende, é algo de autoridade, é uma marca de autoridade. Então, quando aquele selo é quebrado, significa que abriu a porta, foi liberado por quem? Por Cristo, irmão. João não estava chorando que não tinha ninguém que pudesse abrir os selos? Não tinha no céu lugar nenhum. Aí apareceu o cordeiro com quantos chifres? 1, 2, 3, 7 chifres. Leia Apocalipse 4, Apocalipse 5, leia em casa, tá? Então é o Senhor Jesus que tem a autoridade, ele abre, ele quebra logo o primeiro selo. É Ele que vai fazer isso, e quando Ele fizer, o anticristo vai ser manifestado, ele vem. Quem sabe já está aberto, já vai abrir. Para mim ainda não abriu, mas quem sabe? Para mim ainda não foi quebrado o primeiro selo. O anticristo tem que se manifestar. Quando o anticristo se manifestar, é certo que o primeiro selo foi aberto, foi quebrado, foi aberto, foi rompido. Então o segundo selo é um cavaleiro que vem num cavalo vermelho. Ele vem trazendo, um sistema terrível, maligno, para tirar a paz. Aquela paz que o outro trouxe. É tirar a paz. Que a falsa paz tem que ser estabelecida, é o que o mundo está desejando. E Jesus não vai dar mais paz entre a humanidade. Quem vai fazer isso é o anticristo, que vai vir no lugar de Jesus. Porque anticristo é no lugar de Cristo. Por isso que é ele que traz a paz. As testemunhas de Jeová diz que esse cavaleiro aqui, e outros aí de outras igrejas, acho que é adventista, diz que esse cavaleiro aqui é Jesus. Nunca foi, nunca será. Parece que não tem mesmo revelações divinas, só estudam pela letra. Então esse homem vai fazer um concerto, um pacto, o primeiro cavaleiro, do cavalo branco, com os palestinos, com o mundo onde ele vai reinar. Não é toda a terra que vai aceitar o sistema dele, não, porque vai haver guerra contra ele. Quando ele tira então a paz, que as pessoas matam umas às outras por causa da falta de paz, aí vem um outro cavaleiro, montado num outro cavalo. Veja bem. E havendo, versículo 5, aberto o terceiro selo, ouvi dizer, o terceiro irmão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Observe uma coisa. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais. Ouvi uma voz no meio dos 4 animais. Certamente é a voz do Senhor dando ordem. Então esses cavaleiros não vão fazer isso porque eles são terríveis, estão mandando, estão com todo o poder. Não, é ordem que vem de Deus. No meio dos 4 animais, onde tinha o trono, estava ali o cordeiro, uma voz saiu dali. Então é ordem de Deus, que a caristia na grande tribulação, ela vai tomar assim uma posição tão grande de valor, que as pessoas terão muito dinheiro para comprar muito pouco. Muito pouco.
Por causa de quê? Do que veio antes, guerra. Vocês viram lá que na mão daquele cavaleiro, né, ele veio tirar a paz para que as pessoas matassem uns aos outros, e foi dado uma grande espada, guerra, instrumento de guerra da época. Se fosse hoje, e foi lhe dado um grande canhão, uma grande espada, guerra, porque era espada e arco e lança que se usavam, né, machados, para as guerras. Então esse cavaleiro que tira a paz, ele promove guerra, tira a paz e as pessoas se matam e promove guerra. Guerra que faz com que a carestia aumente, porque a alimentação, campos serão destruídos. Parece que a Escritura, aqui o Senhor ordena que só não venha destruir o vinho, as oliveiras e as videiras. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E prosseguindo, ainda diz aqui, irmãos, versículo 7: havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz, justamente desse animal aqui, a águia, né? Do quarto animal que dizia: vem, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome. Aqui conclui tudo, a guerra, fome, com doenças e com as feras. Isso é literal, viu, irmão? Isso aqui não é nada assim simbólico, não. A maneira de que muita gente vai morrer na grande tribulação. Então, guerras. Esse demônio poderoso vem nesse cavalo, que é justamente o que ele vai fazer. O cavalo é um instrumento que o traz, é o poder que o traz. Ele vai fazer com que as pessoas, né, guerreiam, sejam mortas pela fome, pela peste, muita doença que vai haver na grande tribulação. Tem gente que pensa que não vai haver. Aqui fala sobre essas pestes, é peste nas pessoas, doenças incuráveis, e nesta época, irmão, eu acredito que vai acabar os hospitais. A grande tribulação, ela será terrível. Nós já estamos sentindo o cheirinho dela vindo aí, como a maresia do mar. Estamos sentindo as coisas acontecerem, epidemias. Irmãos, veja que Deus aqui mostrou para João uma sequência de acontecimentos, um após o outro, sendo anunciado por seres viventes. É tudo muito bem controlado. Veja que o controle é de Deus. O próprio Deus, né, manda dizer, né, aqui ele fala aqui que saiu e ouviu uma voz, né, no meio dos 4 animais. Está falando daqueles 4 animais, da águia, né, cara de homem, bezerro e leão, que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques, né, o azeite e o vinho. Essa espada que fala sobre a guerra é aquela lá de Ezequiel? É bem provável que seja, porque lá em Ezequiel diz que a espada se dobrará até a 3ª vez. São 3 guerras mundiais, 2 já foram, está faltando uma. Ezequiel capítulo 20 ou 21, não lembro. Ele diz que nunca mais voltará para a bainha, que a 3ª vez, quando ela sair, ela não vai voltar mais para a bainha. Significa que é uma guerra envolvendo o mundo. A guerra do Armagedon após a grande tribulação é uma guerra de Jesus com seus anjos, os demônios e os soldados aqui, do exército da besta. E a guerra de Gog e Magog, que é depois dos 1000 anos de paz, é uma guerra também de Satanás com os ímpios contra Jesus e o povo. Então não é uma guerra do mundo entre os ímpios. Essas guerras aqui, essas pelejas, é entre as pessoas. Vão se matar umas às outras. E aí, uma parte, dividindo a humanidade em 4 partes, 1/4 da humanidade vai ser extinguida nessa grande tribulação. Se nós chegarmos a, por exemplo, a 8 bilhões de gente, nós já estamos com 7 bilhões, se nós chegarmos em breve, ou se a gente
Vamos fazer de conta que temos 8 bilhões. 8 bilhões, uma parte, um quarto, são 2 bilhões de gente que vai morrer. Olha, as pessoas estão falando assim, né? Andaram falando, isso aí deve ser o não sei o que do selo, que muita gente vai morrer. Que morreu nada, não morreu nada na terra, não morreu nada. A terra tem tanta gente que vocês não imaginam. Na grande tribulação vai morrer então de 8, vai morrer 2 bilhões. Ficará então 6 bilhões. Aí diz a Bíblia, né, que 1/3, capítulo 9, depois vai morrer 1/3. Sobrou 6 bilhões. Aí vai morrer 1/3. Vamos dividir em 3 então. 2, mais 2, mais 2. Aqui ó. 1, 2, 3, 6. 1/3 do que sobrou. Morreu 1/3. Então, na segunda leva morre a metade da humanidade. Fica só a metade. Dessa metade aqui, muitos vão morrer apedrejados, com fogo, com o juízo de Deus, com a doença de quem tiver o nome da besta. Quando Jesus volta, não tem quase ninguém aqui na terra. Terremotos, um monte de coisa. As águas que vão ser transformadas em absinto, vão beber, vão morrer. É difícil calcular, irmãos? Primeiro morre aqui no capítulo 6, 1/4. Capítulo 9, deixa eu ver aqui para vocês. Capítulo 9, versículo 14 e 15, que diz: a qual dizia ao 6º anjo, que tinha trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. São 4 demônios grandes, poderosos. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Primeiro morre 1/4 parte. O que sobra é dividido em 3 partes, uma parte morre aqui. Olha, quando alguém vier questionar vocês sobre esses anjos aqui, está escrito anjo. O que é anjo? Anjo é mensageiro. Ou mensageiro do mal ou mensageiro do bem. Não tem nada a ver o nome anjo ser ou de Deus ou dos demônios. Outra coisa, anjos de Deus não estão presos. Então quando alguém vier falar qualquer coisa, sabe, jogar a conversa fora, os irmãos têm que estar atentos à leitura. Atento à leitura, meu amigo. Anjo de Deus nunca esteve preso, só os que caíram. Pedro também fala sobre isso. Tem anjos que estão presos, vão ficar presos até o dia do juízo. É muito demônio, irmãos. Vai ser solto todos ainda. Tem alguns que vão ficar presos até o dia do juízo. Esse aqui está marcado no livro de Deus. Ano, mês, semana, hora e dia. Dia e hora. A finalidade desses 4 aqui é só para matar mesmo. Não sei o que eles vão fazer, não. Vocês vão sair com peste, fazer qualquer coisa, mas eles vão, do que sobrou da primeira matança, eles vão acabar com 1/3. Sobrou 6, nós fizemos mais ou menos uma conta de 8 bilhões, né? 8 bilhões, 1/4, né? Morre então 2 partes, não é? Porque 1/4 de 8 bilhões você tem que colocar assim, né? 2, 2, 2, 2. Aí dá, divide em 4 partes de 2 bilhões. Certo? Se hoje estiver existindo 8 bilhões, 1/4 de 8 bilhões, você tira então, aqui ó, 2, você tira 2, sobra 6. Aí, desses 6, vai morrer 1/3. Então vamos aqui colocar 1/3, ó. 2, 2 e mais 2. Então morre mais 1/3. Fica a metade do que existia, fora as outras mortandades. Vai? Agora, irmão, tudo é plano de Deus. Porque quando Jesus vier reinar aqui, a terra tem que estar um pouco mais vazia, né? Vai ficar com esses ímpios todos aí dominando, cheio de perversidade, um monte de afeminados, mulheres lésbicas, ladrões, malfeitores, adultos. A Bíblia diz que os ídolos das nações vão desaparecer todo da terra. Deus vai tirar tudo. Os idólatras que hoje ficam adorando um monte de santo, isso tudo vai acabar.
Então é necessário haver essa grande tribulação. Ela vai dizimar quase a humanidade inteira. Tudo está organizado, tudo está determinado e vai acontecer. Tanto é que vai acontecer que os homens já queriam se apressar a diminuir a população. Fala para eles assim: fica, não tenha pressa não, meus amigos, não tenha pressa não. Na grande tribulação, a metade da humanidade vai deixar de existir. Depois, no finalzinho, mais um bocado. Vai ficar só uns gravetinhos, como diz o Isaías 24. Como o rabisco das azeitonas, depois da sacudidura. Depois que sacode a oliveira, só fica umzinho lá na ponta, 2 ou 3 aqui. Tudo cai, a maioria cai. Assim vai ser a grande tribulação. Não quero estar aí para ver. Tenho orado ao Senhor para o Senhor não me deixar aí, para o Senhor me mostrar o que está faltando em mim, se estiver faltando alguma coisa. Jesus disse que nós devemos orar para que sejamos dignos de evitar essas coisas que estão de pé diante do Filho de Deus. Então nós precisamos orar, porque às vezes, irmão, nós aprovamos o nosso viver. Eu tenho certeza que cada um aprova a sua vida. Ninguém diz que está errado, mas o Senhor ele avalia. Às vezes tem coisas ocultas que nós não vemos. Então, se nós não morrermos agora, é importante nós pedir ao Senhor que nos revele. Se estamos em falta em alguma coisa, algo não está encaixado, se isso impede de eu ir no arrebatamento, porque o povo evangélico está vivendo de uma confiança, como diz o Apocalipse, sobre a igreja de Laodiceia, que é a última igreja, a 7ª igreja, que é esse período que nós estamos no 7º milênio, no 7º período. A igreja de Laodiceia, ela está falando que não tem nada de falta, não tem falta de nada, perdão, que ela está enriquecida e não tem falta de nada, mas ela está enganada. Isso que é o problema. Satanás entrou nas igrejas enganando as pessoas com a falsa ideia de que estão na presença de Deus. Eu vou ao culto, eu não vou com ninguém, não faço isso, não faço aquilo. Pronto, eu estou preparado para o arrebatamento. E o que eu mais vejo na internet é gente falando que sonhou com o arrebatamento ficando, e justamente mulheres cheias de brinco, de batom, e homens também, rapazes de cafanhaquezinho, de rabo de cavalo, um monte de coisa, falando gíria, um monte de irmãs com decote, com roupas decotadas. Geralmente Deus está mostrando para estas pessoas. Só que elas não estão tendo suporte e estão acreditando que tem que orar mais, não vamos orar mais, jejuar, mas não adianta orar, jejuar e não praticar a palavra de Deus. O provérbio diz, eu citei outro dia, que aquele que desvia seus ouvidos de ouvir a lei, quer dizer, obedecer, dar atenção, dar crédito, dar valor, viver a palavra, até a sua oração será abominável. É isso que as igrejas não estão ensinando. Então o povo vai acreditando que estão preparados. E ao invés de cada um buscar em Deus, Senhor, como é que eu estou? Fazer pergunta ao Senhor, questionar-se a si mesmo e fazer a sua indagação com Deus. Ao invés de fazerem isso, vão simplesmente ao culto, ouvir a palavra, vão para casa e continuam sem questionar-se a si mesmo. O maior perigo está aí. A falsa crença, a falsa ideia de que está tudo bem. Satanás tem feito isso em muitas igrejas, fazendo as pessoas acreditarem, e principalmente onde tem revelação, profecia, tem língua, tem pula-pula, essas coisas também causam a falsa ilusão de que o povo ali está na presença de Deus, irmãos. Por isso muitos vão dizer, vão reclamar, até na hora do arrebatamento, quando ficarem no dia do juízo também: Senhor, em teu nome profetizamos, fizemos maravilhas, curamos enfermos, repreendemos os demônios, fizemos caridade. Paulo disse: ainda que eu distribuísse o meu sustento, minha fortuna, meu dinheiro para o sustento do pobre, e não tivesse caridade. Isso aqui é caridade, Deus distribuir, isso é caridade, mas essa caridade é material. E não tivesse caridade, se eu fizesse essa caridade e não tivesse a outra caridade, qual é a outra caridade? João 6. E a caridade é esta:
Que andemos segundo os seus mandamentos. Andar é fazer o quê, irmãos? É viver. Viver em temor, em amor. Amar, perdoar. Viver. É isso. E a caridade é esta aqui. João só tem um capítulo. 2 João só tem um capítulo. 2 João, versículo 6. E a caridade é esta: que andemos, que vivamos segundo os mandamentos. Amém?